Boa noite a todos. Já boa noite, né? Depois das 18, boa noite. Meu nome é Lucas Berardi, sou cirurgião dentista, mestre e doutorando pela Faculdade de Odontologia da USP, especialista em odontologia do esporte também pela USP, membro da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte e dentista do São Paulo Futebol Clube. Então, se tivermos corintianos aqui, pode levantar. Tô brincando, gente. Aqui todos os times são bem-vindos. São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, até os de fora do nosso estado aqui, na verdade? Muito bem. Então, hoje, pessoal, a gente vai conversar aqui agora sobre a odontologia do esporte, uma nova especialidade, caminhos e perspectivas. Se tiverem alguma dúvida, podem interromper, parar para perguntar, ou se quiserem deixar para o final, como vocês preferirem, tá? Bom, então, pessoal, a odontologia do esporte foi reconhecida como uma especialidade da odontologia em 2015 pelo Conselho Federal de Odontologia e define como sendo a área de atuação do cirurgião dentista que visa investigar, prevenir, tratar e reabilitar o paciente atleta, seja atleta profissional ou amador, ou até mesmo praticantes de exercícios físicos. E entender de que forma as condições de saúde bucal podem repercutir no desempenho esportivo, assim como o contrário, como é que a prática de atividade física pode influenciar nas condições de saúde bucal. Além de entender e considerar as particularidades fisiológicas dos atletas, a modalidade que eles praticam e também as regras do esporte. Bom, eu costumo sempre fazer essa analogia, pessoal, que é a seguinte, comparar o atleta de alta performance com o carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 que atinge ali uma velocidade de 350, 400 km por hora, ele é muito mais robusto e mais exigido, vamos dizer assim como o atleta, que tem ali uma pressão grande para sempre estar no máximo da sua condição física, no melhor do seu rendimento. E um indivíduo não atleta, eu costumo comparar ao Fusquinha, com todo respeito a Fusquinha, de repente levanta alguém aí no fundão falando que tem um Fusquinha, que ama o Fusquinha, tá tudo certo, Mas, obviamente, o atleta, ou melhor dizendo, o praticante de atividade física, que não é um atleta de alta performance, ele atinge ali, muitas vezes, níveis inferiores de rendimento esportivo. Muito bem. E quais são, então, pessoal, as particularidades do paciente atleta? Em primeiro lugar, ele vive na sua capacidade máxima de esforço físico e estresse oxidativo. Então, as condições fisiológicas do paciente atleta, elas podem sofrer e sofrem algumas alterações, principalmente durante a prática esportiva, tem interferência aí de mediadores inflamatórios e tudo mais. É um indivíduo que está mais propenso a lesões de diferentes etiologias, lesão óssea, muscular, ligamentar, articular. Ele costuma utilizar bebidas esportivas mais frequentemente, e isso está relacionado à maior chance dele desenvolver cárie dentária, as chamadas lesões cervicais não cariosas, como erosão dental, hipersensibilidade dentinária e tudo mais. Muito bem. Está sujeito a um maior estresse psicológico, justamente pela necessidade de conquistas, de troféus, de medalhas, de quebra de recordes. Muitas vezes esse atleta é quem sustenta a família dele, então essa questão psicológica também acaba ali influenciando. Mas ele está mais sujeito a traumatismos orofaciais, principalmente nos esportes de contato,
Por isso que nesse indivíduo, nesse público específico, existe a maior necessidade quanto à utilização dos dispositivos de proteção orofacial, como o protetor bucal e o protetor facial, que a gente vai falar mais para frente dessa apresentação. E eles estão mais restritos quanto ao uso de medicamentos. Por quê, pessoal? Quem arrisca? Perfeito, por conta do risco de doping, que a gente também vai falar na sequência aqui da apresentação. E é válido a gente pontuar a influência da doença periodontal em atividade muscular. Então, esse trabalho dos pesquisadores lá do Rio Grande do Sul relacionou o impacto da doença periodontal na recuperação muscular. Trabalho muito interessante. Vamos entender um pouquinho como é que foi feita essa pesquisa. Eles fizeram essa pesquisa com ratos, né? E dividiram em 4 grupos. Ratos sedentários, ou seja, que não foram submetidos à atividade física sem doença periodontal. Ratos sedentários com doença periodontal. Ratos treinados, que foram submetidos a 8 semanas de treinamento sem doença periodontal. E ratos treinados com doença periodontal. E aí, esses pesquisadores puderam observar, a partir da análise histomorfométrica, aqui eu estou falando de músculos tibiais anteriores e músculo gastrocnêmio, ou seja, musculatura da perna. A partir dessa análise histomorfométrica, esses pesquisadores puderam observar que nos ratos treinados houve um efeito inflamatório mais exacerbado por conta da doença periodontal. Inclusive em comparação com os ratos sedentários que tinham doença periodontal. Então, nos ratos treinados com doença periodontal, houve uma exacerbação desse processo inflamatório, né? Inclusive um maior recrutamento de células inflamatórias e citocinas pró-inflamatórias, de forma desordenada. Então, olha só a repercussão aqui da doença periodontal em tecido muscular e, consequentemente, isso vai comprometer o quê? O desempenho do atleta. O mesmo foi observado também na musculatura, quando a gente está falando do gastrocnêmio. E rapidamente falando sobre a história geral da odontologia do esporte, os achados científicos mostram que em 1891, o cirurgião dentista Dr. Wolf Krause foi o idealizador do primeiro protetor bucal. Alguém já ouviu falar sobre protetor bucal? Já viu, né? O nosso grupo de pesquisa da USP fez uma réplica desse protetor bucal de 1891. Bastante diferente, imagino eu, espero eu também, do protetor bucal que vocês conhecem, né? Esse aqui, ele era feito à base de borracha vulcanizada, o mesmo material usado na gutapercha, para obturar canal, né? Um protetor bastante incipiente, né? Bastante arcaico, com uma capacidade de proteção muito limitada, com uma baixa durabilidade, mas na época era o que se tinha para tentar proteger esses atletas contra traumatismos e fraturas dentárias. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um protetor bucal padrão ouro. E falando agora da história da odontologia do esporte no Brasil, o pai da odontologia do esporte brasileira é justamente o Dr. Mário Trigo. Ele que foi dentista da seleção brasileira nas Copas de 58, 62, 66 e 70.
Será que foi por acaso? Anos de ouro aí da seleção brasileira e ter um dentista na sua equipe de saúde, né? Ele atuou como dentista também do Vasco, do Fluminense e do Bangu. E esse era o Dr. Mário Trigo, um cara bastante piadista, bastante cômico, atuava até de certo modo como um psicólogo da seleção brasileira, porque quando ele contava as piadas, isso deixava os atletas mais calmos, né, na preparação para os jogos. Bom, e na preparação para a Copa do Mundo de 58, a convite do médico da seleção brasileira da época, Dr. Hilton Gosling, o Dr. Mário Trigo foi convidado para fazer parte, para atuar como dentista da seleção brasileira. E na preparação para a Copa de 58, ele utilizou as dependências da Faculdade Nacional de Odontologia da Universidade do Brasil, que hoje corresponde ao UFRJ. Dr. Mário Trigo fez a extração de 118 dentes em péssimas condições de 33 indivíduos, entre atletas e comissão técnica. E a partir dessas extrações, ele pôde observar uma melhora do desempenho desses atletas. Foi o que ele chamou de foco dentário com repercussão à distância. Foi quando ele trouxe à tona esse conceito. Logo na sequência eu vou explicar para vocês. Vamos só rapidamente passar aqui pelas responsabilidades da odontologia do esporte. Então, quais são as linhas de pesquisa, as áreas de atuação da odontologia do esporte? A saúde bucal e geral do atleta e sua relação com o desempenho esportivo, a terapêutica medicamentosa e os fármacos que apresentam risco de doping, os traumas e as fraturas dentárias, os protetores intra e extraorais, ou seja, os protetores bucais e faciais, a erosão dental causada pelas bebidas esportivas, a relação entre a oclusão e o equilíbrio postural e a interdisciplinaridade na prática do esporte. Vamos agora na sequência pontuar, elencar cada um desses tópicos. Aqui, talvez, quem ainda não tinha tido um contato com a odontologia do esporte, talvez esse slide foi uma quebra de paradigma, né? Que muitas vezes a pessoa que nunca tinha tido contato com a odontologia do esporte acha que é só protetor bucal, né? Mas olha a gama das responsabilidades e linha de pesquisa da nossa área. Vamos então pontuar cada um desses tópicos. Saúde bucal versus o desempenho esportivo, né? O conceito que o Dr. Mário Trigo trouxe à tona, o foco dentário com repercussão à distância. Então vamos esmiuçar e entender, primeiramente, o que é um foco dentário. O foco dentário diz respeito à presença ou favorecimento à presença de micro-organismos na cavidade oral. E que exemplos que a gente pode mencionar de focos de infecção dentária? Alguém arrisca? Perfeito. Abscesso, o que mais? Perfeito. Abscesso, doença periodontal, cárie, né? Raiz residual, restauração com infiltrações, né? E por que com repercussão à distância? Porque essas bactérias, esses micro-organismos podem entrar na corrente sanguínea e se alojar em músculo, ligamento ou articulação. Nós já temos evidências científicas onde alguns grupos de bactérias periodontais, como a gente viu no trabalho anterior, principalmente bactérias do grupo Staphylococcus e Streptococcus, apresentam predileção por tecido muscular de fibra longa e lisa. E o que significa isso? Que essas bactérias, quando se alojam, por exemplo, em músculo, elas contribuem para um risco maior do desenvolvimento de lesão muscular, por exemplo. Aumenta ali o tempo de recuperação muscular, se já tem ali um atleta lesionado, e aumenta a chance de recidiva também dessa lesão, tá?
Então, pessoal, olha a importância, né, da saúde bucal, da gente observar as condições de saúde bucal de maneira holística, né? A boca faz parte de um todo, de um organismo humano, né? Rapidamente aqui esse esqueminha, respiração ofegante. O que vocês entendem por respiração ofegante? Uma respiração predominantemente de que forma? Perfeito, bucal, né? Em detrimento da respiração nasal. E quais são as funções do nariz? Filtrar, aquecer, lubrificar e umidificar o ar, né? Se eu tenho uma respiração predominantemente bucal, eu não estou tendo essa purificação do ar. Quem realiza as trocas gasosas, pessoal? Alvéolos pulmonares, né? Só que se eu não tenho essa purificação do ar feita pelo nariz, quem vai ter que fazer são os alvéolos pulmonares, que vão ser sobrecarregados. Então, uma sobrecarga dos alvéolos pulmonares vai gerar uma menor disponibilidade energética para os tecidos musculares, tá? Maior risco de aspiração e penetração de agentes bacteriológicos na cavidade oral, maior risco de infecção também no trato respiratório, não é? Associado à redução da capacidade aeróbica, então a respiração celular ela aí vai estar limitada, menor aporte de oxigênio também para as células musculares, tudo isso associado aos focos de infecção, cárie, doença periodontal, comprometimento pulpar, vão acarretar numa diminuição do rendimento esportivo. Outro tópico fundamental da odontologia do esporte é a terapêutica medicamentosa e os fármacos proibidos por doping. Então existe a Agência Mundial Antidoping, a WADA, que é a entidade máxima que rege a lista de substâncias e métodos e medicamentos proibidos por doping para os atletas profissionais. São necessárias, pessoal, 2 de 3 características para que, por exemplo, um medicamento seja proibido por doping. Então, possibilidade de aumento de desempenho, risco à saúde e a transgressão ética, tá? A WADA revisa e atualiza anualmente, todo dia 1º de janeiro de cada ano, a lista de substâncias proibidas para os atletas profissionais. E nesse sentido, a odontologia do esporte tem importância fundamental na prevenção dos casos de doping, visto que em alguns casos, em alguns tratamentos odontológicos, se faz necessária a prescrição medicamentosa. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um artigo intitulado Doping na Odontologia do Esporte, que nós publicamos em 2020. Nós da USP somos muito cobrados e exigidos quanto à publicação de artigos científicos em revista internacional. Mas esse artigo em específico a gente fez questão de publicar numa revista nacional, que é a revista da APCD, uma revista importante aqui no nosso estado, São Paulo, e que tem um alcance muito bom também por todo o nosso país. A gente contou com a colaboração do professor Maurício, ele que é o responsável pelo laboratório de análises clínicas e toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Como é que nós realizamos essa pesquisa? Nós enviamos um questionário por meio das redes sociais. A pandemia, né? O questionário foi a salvação de muitos pesquisadores, para os dentistas que aceitaram participar da nossa pesquisa, e nós pedimos para eles elencarem os 5 medicamentos mais prescritos na sua rotina profissional, entre analgésico, antibiótico, antifúngicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes e ansiolíticos.
Aqui nós temos o resultado da nossa pesquisa, tá? Aqui nós não temos todos os medicamentos que os dentistas elencaram no questionário. São os medicamentos indicados no questionário que são proibidos por doping. E a gente, de certo modo, até que ficou assustado com essa lista, porque a gente imaginava que, sei lá, de repente só dexametasona era um corticoide proibido, né? Mas olha a gama de medicamentos que o dentista prescreve rotineiramente na sua prática clínica e que tem o risco de doping no atleta. Então, dentre os anti-inflamatórios, a gente tem a dexametasona, a betametasona. Olha aqui, dentre os analgésicos, apareceu a neosaldina, por exemplo. Dentre os antibióticos, o otosporin, que eu sei que o pessoal da região sul do nosso país usa ainda bastante o otosporin como medicação intracanal, nos casos, né, de tratamento endodôntico. O Candicor, que é um antifúngico que eventualmente o dentista prescreve para o tratamento da candidíase oral. E até a Ritalina apareceu aqui, ó, que o dentista às vezes prescreve para aquele paciente mais ansioso, né, pré-cirurgia. E dessa lista eu destaco para vocês aqui o Tilex. O Tilex tem uma questão interessante pelo seguinte: a composição básica do Tilex é a codeína, que via de regra não é uma substância proibida. Porém, quando ela passa pelo fígado, ela se biotransforma em morfina, que aí sim é uma substância proibida, é um narcótico, uma substância que vai diminuir e mascarar a sensação de dor. Então, olha a importância do dentista conhecer, né, terapêutica medicamentosa, saber ação farmacológica, princípio ativo, efeito adverso dos medicamentos, não é verdade? Outro pilar fundamental da odontologia do esporte diz respeito aos traumatismos orofaciais decorrentes da prática esportiva, não só em competições, mas também durante os treinamentos. Casos, inclusive, esse, por exemplo, do jogador inglês que sofreu uma fratura de crânio, e aí ele já era um atleta veterano, em fim de carreira, ia ter uma recuperação muito complicada dessa lesão e acabou se aposentando precocemente. Esse caso foi de um atleta olímpico que teve uma fratura dentária nos incisivos centrais durante o treinamento com salto com vara. Trouxe aqui um videozinho para vocês, vamos ver se roda. Esse vídeo eu quis trazer para vocês, pessoal, pelo seguinte, né? Muita gente acha que os traumatismos orofaciais decorrentes da prática esportiva só acontecem durante as competições, né? E não é verdade. Durante o treinamento o atleta também está sujeito, não só em esportes coletivos, né? Esse aqui, por exemplo, é uma modalidade de esporte individual. E olha só o que vai acontecer com esse atleta. Não é? E olha só como é que ficou a situação. 2 fraturas dentárias aí em cada incisivo central superior. E na esteira desse pensamento, por isso a importância fundamental do uso do protetor bucal para esporte, que é um dispositivo intraoral, aí utilizado justamente para prevenir as fraturas dentárias, para prevenir os traumatismos dentários, além de evitar laceração de lábio, língua, tecido mole. O protetor bucal atua também formando um coxim e redistribuindo forças que atuam diretamente sobre os dentes, além de prevenir o contato abrupto entre mandíbula e maxila, tá? Quais são os requisitos de um protetor bucal para esporte? Então aqui nós temos protetor bucal padrão de referência. Não é porque fui eu que fiz, não. É porque eles realmente seguiram
princípios que devem ser seguidos, como a espessura adequada, entre 3 a 4 milímetros, a estabilidade oclusal, para que esse protetor não fique caindo e saindo da boca, individualizado, confeccionado pelo cirurgião dentista sobre um modelo em gesso com as características anatômicas do arco dentário do meu paciente atleta. Tá? Eventualmente, o protetor bucal pode ser personalizado também, ou seja, com esses adesivos, com logo, para que haja um estímulo quanto à utilização do protetor bucal por parte do atleta. O material que a gente utiliza para a confecção do protetor bucal é o EVA, que é o copolímero de etileno e acetato de vinila. É o mesmo material utilizado para fazer a plaquinha de clareamento, né, que acho que vocês estão mais habituados. Todo mundo chama a plaquinha de clareamento de plaquinha de silicone, mas não, a plaquinha do clareamento também é EVA. E o protetor facial para esporte é um dispositivo extraoral utilizado para prevenir que o osso fraturado sofra uma refratura ou deslocamento. Protetor facial para esporte também pode ser utilizado como um dispositivo de prevenção, tá? Esse caso foi do Lucas Prato, na época jogador do São Paulo, ele é argentino, e ele tinha acabado de ser convocado pela seleção argentina para substituir o Messi nas eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018. Só que aí ele teve essa fratura nasal e não haveria tempo hábil para a regeneração óssea completa do osso nasal. Ele só poderia voltar a campo, voltar às suas atividades, mediante a utilização do protetor facial para esporte. Nós confeccionamos esse protetor lá no nosso laboratório de pesquisa em odontologia do esporte e biomecânica da USP. O material utilizado também é o EVA, existem outros materiais que podem ser utilizados, mas esse é um ótimo material que atua ali na desaceleração do impacto e redistribuição dessa energia proveniente de um choque para suas extremidades, evitando assim que haja uma fratura óssea. Esse foi um trabalho desenvolvido pela minha orientadora, a professora Neide, onde ela utilizou o método de elementos finitos para comprovar a eficácia do protetor facial na prevenção de fraturas ósseas. Então a gente pode perceber por essa imagem à esquerda que sem o protetor facial houve ali uma área de delimitação maior. Então aqui eles fizeram uma simulação com uma bolinha de golfe, tá? Por meio de elementos finitos, como se tivesse tido uma pancada de uma bolinha de golfe sem o protetor facial, e olha como com o protetor facial existe aí uma redistribuição de forças e uma zona ali menor da região que vai ser afetada pelo impacto. Aqui, inicialmente, eles fizeram também, por elementos finitos, a caracterização do rosto de um indivíduo. Então, eles analisaram o quanto que o osso temporal, o quanto que o osso frontal, o quanto que o osso nasal zigomático podem suportar o impacto sem haver uma fratura óssea. A partir disso, que eles desenvolveram e fizeram todo o desenho geométrico e conformação do protetor facial para esporte. Outro pilar fundamental é a erosão dental relacionada às bebidas esportivas, né? A gente sabe que a erosão é a perda patológica, crônica e
reversível dos tecidos dentários. Um dos fatores extrínsecos diz respeito justamente às bebidas esportivas. Whey protein, isotônico, Gatorade, né? Esse trabalho nós desenvolvemos e publicamos em 2020 com o suplemento alimentar Whey protein. Então nós colocamos em contato dentes do Biobanco de Dentes Humanos da FOUSP, submersos em solução de suplemento alimentar. Então aqui a gente tem uma amostra de dente humano antes de ter tido contato com o suplemento alimentar, onde a gente pode ver os prismas de esmalte numa altura bem definida, bem delimitada, enquanto que 60 dias depois dessa mesma amostra, submetida diariamente ao suplemento alimentar Whey protein, a gente tem essa situação. Os prismas de esmalte numa altura bem menor, né? Uma superfície muito mais polida, o que confere uma perda de estrutura dentária pelo Whey protein. Diga lá. Então, boa pergunta. Os componentes principais são os agentes flavorizantes. São aqueles agentes que dão um sabor mais agradável à bebida, como ácido cítrico, ácido aspartico, ácido glutâmico, tá? Mas o principal agente de atuação é o ácido cítrico. E qual que é o mecanismo de ação? Foi interessante você ter perguntado isso. Qual que foi o mecanismo de ação aqui envolvido nesse processo? Não foi nem tanto o valor de pH, porque o pH do Whey protein era abaixo do pH crítico, no valor de 5,5, mas não era um valor tão baixo quanto refrigerante, suco de laranja. Aqui o mecanismo de ação está relacionado justamente ao seguinte: quando o atleta faz a ingestão do Whey protein, ou de um Gatorade, uma bebida ácida, existe o que? Nessa composição tem o ácido cítrico, como eu mencionei. Em contato com o meio intrabucal, existe a dissociação do ânion citrato, que causa a depleção do cálcio, presente tanto no esmalte quanto da saliva. O citrato vai se ligar, vai ter afinidade com o cálcio, tanto do esmalte quanto da saliva, o que vai potencializar esse processo de perda de estrutura dentária. Deu para entender? E aqui, pessoal, rapidamente, nós fizemos esse trabalho em parceria com a Poli, com a Escola Politécnica da USP, junto ao Laboratório de Fenômenos de Superfície da Poli, onde nós utilizamos esse equipamento, o perfilômetro óptico, justamente para avaliar a perda de estrutura das amostras submetidas ao Whey protein. Então, são emitidos feixes de laser do equipamento na delimitação da área estipulada sobre a amostra, sobre o espécime, e esse laser vai fazer uma varredura dessa superfície. E aí o software ProScan, que é um software acoplado ao equipamento, vai transformar essa varredura em dados objetivos, em valores numéricos. Que foi justamente esse software que gerou aquelas imagens anteriores que eu mostrei para vocês do antes e depois. Então, quais as formas de prevenção da erosão dental, pessoal? Primeiro, a utilização de canudos, né? Porque a interposição lingual que ocorre a partir do uso de canudos vai diminuir a superfície de contato da bebida ácida com os tecidos dentários, mas aí no fundo vai levantar alguém que vai falar que é da bancada ambientalista e vai me criticar, porque eu estou falando para a galera usar canudo para beber Gatorade, Whey, né? Então a gente tem outras formas também de prevenção da erosão,
como equilíbrio na dieta ácida, né? Uma dieta mais restrita até para favorecer o processo de remineralização e a capacidade de tampão da saliva. Orientações quanto ao modo e frequência de ingestão das bebidas ácidas. Então tem atleta que tem o costume de, logo quando ingerir a bebida ácida, fazer um bochecho com essa bebida. E isso vai o quê? Aumentar a superfície de contato com os agentes corrosivos e, consequentemente, gerar perda de estrutura dentária. Então, logo quando o atleta tomar o whey protein, o Gatorade, logo deglutir. A escovação sem força excessiva, inclusive aqui na Edelweiss nós temos ótimas escovas, né, que podem muito bem executar essa função, utilizando aqui a técnica de Bess modificada. Então a escova inclinada a 45 graus em relação ao longo eixo do dente, com movimentos circulares, né, varrendo mesmo a superfície contra a oclusal ou incisal dos dentes. A prescrição de cremes dentais com baixa abrasividade, nós temos ótimas opções de dentifrícios aqui também na Edelweiss. Enxaguar a boca com água antes e depois de ingerir uma bebida ácida. Por que antes? Para tornar o meio bucal mais básico, né? Para favorecer a capacidade de tampão da saliva que vai atuar no combate à acidez das bebidas. E por que depois também fazer o enxágue com água? Para fazer a lavagem dos elementos dentários e realizar a quebra das ligações covalentes entre os ácidos, como o ácido cítrico, e os tecidos dentários, ou os prismas de esmalte, mais especificamente. E outra questão também é aguardar em torno de 25 a 30 minutos para realizar a escovação após a ingestão das bebidas esportivas. Então o atleta utilizou uma bebida esportiva, o ideal é que ele aguarde de 25 a 30 minutos para realizar a escovação dos dentes. Por quê? Quando esse atleta utiliza uma bebida ácida, isso causa uma desorganização dos prismas de esmalte. E se logo na sequência ele vai lá e ingere a bebida ácida, isso está gerando uma desorganização desses prismas ainda maior. Então 25 a 30 minutos é o tempo necessário para ver uma reorganização dos prismas de esmalte. E a oclusão e o equilíbrio postural, pessoal. A gente sabe que uma oclusão dental equilibrada envolve também um equilíbrio dessa engrenagem, né, entre músculos, ossos e articulação, na medida em que um desequilíbrio oclusal pode gerar, consequentemente, um desequilíbrio neuromuscular, acarretando nas chamadas disfunções temporomandibulares, que muitas vezes estão associadas, né, a dores cervicais, dor de cabeça, dor no pescoço. E a gente pode dizer, então, que tanto a oclusão pode interferir no equilíbrio postural, assim como o equilíbrio postural também pode influenciar na oclusão do nosso paciente atleta. E para finalizar, a interdisciplinaridade na prática do esporte. Então, é fundamental que haja um intercâmbio de informações entre o cirurgião dentista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, profissional de educação física, o psicólogo, o nutricionista, o médico, ou seja, todos os profissionais que estão em torno do meu paciente atleta, para garantir justamente a melhor condição de saúde geral do nosso paciente.
aqui as referências para quem quiser fazer a leitura de alguns desses trabalhos na íntegra. Em 2020, eu tive a oportunidade de trabalhar como dentista do Santos Futebol Clube, que foi uma baita experiência que me agregou um aprendizado muito grande. No final de 2020 havia a possibilidade da gente renovar com o clube, mas a pandemia complicou um pouco por conta da questão financeira. E agora, no final de 2022, eu realizei meu grande sonho, que foi justamente ser contratado como dentista do São Paulo Futebol Clube, o meu time do coração, onde eu tenho uma baita honra de fazer parte, né? E poder estar ali mais próximo e contribuir com a saúde bucal dos nossos atletas. Deixo aqui o meu contato para vocês, e-mail, Facebook, Instagram, WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum questionamento, alguma indagação, pode me mandar mensagem que eu respondo sem problemas. E muito obrigado a todos.